Galerinha, aulinha de MMC, menor múltiplo comum. Muitas pessoas chamam de mínimo múltiplo comum, assim como o MDC chama de máximo divisor comum. Tanto faz, não importa, tá? Eu preciso descobrir o menor, o mínimo múltiplo comum. Então, primeiro, vamos lá, aqui, o que é múltiplo? Múltiplos são os números, basicamente, assim, falando de forma grosseira, são os números da tabuada, tá? Então, os múltiplos de 6 são 6, 12, tá? 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 18 mais 6, 24, mais 6, 30, mais 6, 36, mais 6, 42, mais 6, 48, mais 6, 54 e por aí vai, tá? É infinito. Os múltiplos são infinitos, tá bom? E os múltiplos de 8? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 e por aí vai. Tá legal? Os múltiplos são esses. Então, se a gente olhar, se a gente continuar isso aqui, a gente vai ver que esses números, eles têm infinitos múltiplos comuns. Olha, eles têm aqui, por exemplo, o 24, é comum, o 48, tá? E se continuar, a gente vai ver mais, são infinitos, tá? E o MMC, o menor múltiplo comum, é uma forma de calcular o menor múltiplo comum a esses números, né? Como o próprio nome está falando. Então, em vez de eu ficar fazendo cada número que eu quiser, saber os múltiplos, eu tenho que ficar fazendo os múltiplos deles para encontrar o primeiro comum, eu calculo dessa forma assim, olha. O MMC de 6 e 8. O MMC ele é um pouco parecido com o MDC, só que aqui a gente calcula eles juntos. Os números ficam juntos aqui. Então, como a gente faz? Olha só. Eu vou calcular os dois ao mesmo tempo, tá? São dois números aqui, o 6 e o 8. Eu vou deixar até um pouco mais separado aqui. Eu estou calculando o 6 e o 8 ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa que eu vou ter que pensar aqui, vou ter que lembrar. Os números primos lá, tá? Sempre eu vou fazer a fatoração deles, então eu tenho que lembrar os números primos, tá legal? E dividindo pelo menor. Então, olha só como que é. Eu vejo se pelo menos um desses dois números dá para dividir por 2. Então, dá. Por coincidência, os dois dividem por 2, mas aí, pouco importa, tem que ser pelo menos um, tá? Então, aqui, olha, se pelo menos um deles divide por 2, eu vou colocar o 2 ali e vou dividir. 6 dividido por 2 é 3. Se o outro também divide, eu divido ele também. Olha, 8 dividido por 2 é 4. Tá legal? Agora, de novo, dos números que sobraram, pelo menos um deles divide por 2. Esse não, mas esse sim. Então, eu vou continuar por 2 aqui, olha. Por 2. Se esse não divide, eu repito ele aqui embaixo. Esse daqui que divide, eu vou dividir. E, novamente, um dos dois pelo menos divide por 2? Sim, o 2 divide por 2. Então, eu coloco o 2 aqui. Mais uma vez eu repito o 3 embaixo porque ele não divide. E o 2 eu divido. 2 dividido por 2 dá 1. Agora, esse aqui deu 1, eu vou me preocupar com o outro. Esse outro aqui, ele divide por 2? Não. Então, eu vou tentar o próximo. Por 3 divide? Sim. Então, eu vou colocar aqui e vou dividir. E o outro eu só repito aqui. A hora que deu só 1 aqui embaixo, sobrou 1, acabou. Aqui eu só, agora para eu saber o menor múltiplo comum de 6 e 8, eu multiplico esses números. 3 vezes 2, eu gosto de multiplicar de baixo para cima, que é mais fácil a multiplicação, tá? Então, 3 vezes 2 é 6.
Aí eu pego 6 e multiplico por 2, que dá 6 vezes 2 é 12. Aí eu pego 12 e multiplico por 2, né? Sempre multiplicando, olha. 12 vezes 2, 24. Então, o resultado, o MMC de 6 e 8 é 24, conforme nós vimos aqui, olha. O menor múltiplo comum de 6 e 8 é 24. Então, eu vou pegar mais um exemplo aqui. Eu não fiz os múltiplos lá, mas para a gente calcular. Eu vou calcular o MMC de... Deixa eu pensar aqui. De 21 e 24. O MMC de 21 e 24. Então, vou colocar os dois aqui, 21 e 24. E vou fatorar eles junto. Primeiro, um dos dois divide por 2? Sim. O 24 divide por 2. Então, eu faço aqui o 2. O 21 não divide, fica 21 mesmo. O 24 divide por 2 dá 12. Ainda divide por 2? Sim. Então, eu coloco lá. 21 eu repito. O 12 dividido por 2 é 6. Ainda divide por 2. 21. 6 dividido por 2 dá 3. Agora não divide mais por 2. Por 3 divide. Os dois dividem por 3. Então, eu vou dividir. 3 dividido por 3 dá 1. 21 dividido por 3 dá 7. Agora não divide mais por 3, agora é só por 7. É por 5 também não, por 7 sim. Então dá 1 e 1. Acabou. Eu venho multiplicando. 7 vezes 3 dá 21. 21 vezes 2, 42. 42 vezes 2, 84. 84 vezes 2, 168. Então, o MMC de 21 e 24 é 168. O MMC é 168. Aqui o MMC é 24. Beleza, turma? Faça o exercício, que é a única forma da gente aprender realmente. Tá legal? Até a próxima.